comum, fora do normal. É coisa séria. Vamos ficar de pés, por gentileza. Estamos hoje no 14º dia da exposição bíblica, Filipenses, a carta da alegria, capítulo 1, versículo 14. O tema do estudo hoje é ousadia extraordinária. Diz o texto da palavra de Deus: e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem medo, sem temor. Obrigado. Ocupe o seu assento. Verdadeiramente, estar na direção do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo, nos conduz a uma vida frutífera por todos os lados e sem barreiras, sem limites. Perceba só, eu vou separar esse versículo em 2 pontos, embora aqui pela vírgula daria 3, mas intencionalmente eu vou separar 2 pontos aqui, que é, o primeiro está aqui, ó. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões. Por que eu vou separar aqui essa primeira parte maior aqui? Porque no grego, escute só, quando está escrito assim, ó, e muitos dos irmãos tomando ânimo no Senhor. Então aqui o no Senhor não modifica os irmãos, mas modifica a questão do ânimo, tá certo? E no grego a melhor tradução seria assim. Como eu não fiz uma tradução livre minha mesmo, eu vou seguindo essa tradução, mas eu vou colocar as coisas aqui conforme uma exegese mais apurada do grego, tá certo? Pois bem, essa conjunção e aí que está é kai. Hoje nós vamos extrair o profundo aqui, extrair praticamente palavra por palavra, nenhuma vírgula vai ficar de fora desse texto. A gente vai extrair mesmo aqui o texto hoje. Então esse e aí que é kai no grego, que pode ser traduzido como e ou também, é uma conjunção conectiva que liga esta afirmação ao pensamento interior. Lembra do versículo 12 e 13 que ele fala que através das coisas que aconteceram com ele, veio para o progresso do avanço do evangelho, de tal maneira que o povo da guarda pretoriana, no caso ali aqueles soldados da guarda, da elite e os demais ali foram alcançados, né? Então veja, esse pensamento interior de que as lutas e algemas de Paulo contribuíram para o avanço do evangelho, alcançando, como eu disse, a guarda do palácio, que é a elite ali dos soldados, e também os demais, como funcionários, os familiares, etc. E ainda impactando positivamente os irmãos, no caso os irmãos da igreja, no caso ali o que estava de fato em Roma, trazendo a eles encorajamento. Então veja, esse e aqui está conectando o versículo 12 e 13. Contribuiu para o avanço do evangelho, as lutas, a prisão dele, o evangelho avançou, mais pessoas foram alcançadas, e isso não só atingiu do lado de fora, mas isso atingiu do lado de dentro, porque os irmãos também tomaram ânimo, trouxe confiança, trouxe coragem, ousadia para com os irmãos, para com a igreja. Então perceba só, as adversidades que vieram para paralisar, silenciar e amedrontar os irmãos, tiveram um efeito contrário. Deus, de forma estratégica, direcionou o seu servo, no caso aqui o apóstolo, e em vez do vento soprar contrário, impulsionou mais a sua obra, alcançando os de dentro e os de fora, os de perto e os de longe. Você sabe que quando o vento é contrário, impede da pessoa avançar. Só que Deus direcionou o servo dele como se fosse uma embarcação, um navio, e direcionou. Então, em vez de o vento ser contrário, passou a ser a favor. Esse é o Deus de estratégia que nós servimos.
É isso que todo esse levante, essa situação contrária que veio, conforme eu já disse, paralisar, amedrontar, silenciar a voz da igreja. Na verdade, veja como que Deus direciona o seu povo de uma maneira tremenda. É justamente o que está escrito em Neemias aqui, 13:2, quando fala que se levantou os amonitas e os moabitas, no caso Balaque contratou Balaão para fazer o quê? Amaldiçoar o povo de Deus. A parte B, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu, transformou a maldição em bênção. Então saiba disso em nome de Jesus. Deus é especialista em dar uma nova forma às dificuldades que nós passamos. Então você olha, é uma dificuldade, é um problema. Deus olha e está dizendo, é avanço, é conquista, é progresso, é desenvolvimento espiritual, é almas sendo alcançadas, é meu poder sendo manifesto. Deus está nos dando um novo significado para as adversidades que nós passamos. Deus está abrindo o nosso entendimento para entender que Ele que está no controle da nossa vida. E Ele está nos direcionando. E quando nós estamos sobre esse direcionamento, ou seja, Deus, Ele vai agindo em cada detalhe e vai transformando cada situação contrária em uma situação favorável. Agora ele diz aí, voltando ao texto, e muitos dos irmãos, aqui melhor traduzido, porque muitos é pleion, e significa a maior parte, a maioria. Então veja só, do versículo aí de número 14, veja o que ele está dizendo, a maioria dos irmãos, a maior parte dos irmãos. Oh, que coisa tremenda essa. Então, quando o verdadeiro evangelho é vivido e pregado, a maioria dos irmãos é influenciada favoravelmente. A minoria improdutiva não pode ter espaço para influenciar. Se ele está dizendo que a maioria dos irmãos foram ali encorajados, receberam ousadia da parte do Senhor, então o que ele está querendo dizer? Que aquela minoria que desocupada, de pessoas que não fluíam na obra de Deus, não eram efetivos, ele está dizendo, essa minoria, eles não podem exercer influência. Então veja só que coisa tremenda, que vamos aplicar esta palavra. 1 Samuel 10, 26 e 27, olha só que coisa tremenda. Aqui está falando do tempo que Deus levantou Saul para reinar sobre Israel. Veja só, foi também Saul para a sua casa, a Gibeá, e foram com ele, a maioria, aqui no caso, do exército, aqueles cujo coração Deus tocara. Isso é importante, Então, há uma liderança sendo estabelecida agora, e para que era estabelecida? Para governar sobre o povo e guerrear as guerras do Senhor, vencer as nações inimigas, conquistar a terra e estabelecer o reino de Deus. Então agora há uma liderança estabelecida aqui, E a Bíblia diz que a maioria das pessoas do exército estava com Saul, mas olha o que a Bíblia fala sobre a minoria, aqui mas os filhos de Belial disseram, é este que nos há de livrar? Olharam para ele e falaram, isso aí que é nosso líder? É esse homem aí que vai guerrear as guerras do Senhor? Olha o que eles estão dizendo, menosprezando. E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, que era reconhecê-lo como líder. Porém, olha o posicionamento dele, porém ele se fez como surdo. Surdo aqui é ficar quieto, ele não deu atenção ao que eles falaram e também nem respondeu à afronta deles. Veja só como que trata a minoria. Agora, olha só que coisa tremenda, uma aplicação muito forte aqui nessa palavra. Este texto é uma realidade ainda hoje. Aqui vemos dois grupos, a maioria tocada por Deus no coração, pronta para guerrear, fazer a obra, e o outro grupo, a minoria improdutiva que despreza e não produz nada. Veja isso. Belial, aqui nesse contexto, significa o quê? Sem proveito, infrutífero, inútil, sem efeito. Então eram pessoas que estavam ali, mas não produziam. Eram pessoas que estavam ali,
mas não tinham resultado da sua vida estar ali. Por quê? Eles só falavam contra, não participavam de nada da obra e ainda era contrário. Então você veja aqui, pessoas participando e outras de forma inútil, fazendo parte de um mesmo povo, detalhe. Então a minoria improdutiva não são crentes efetivos, ou seja, eles não participam efetivamente da igreja, da obra de Deus. Desprezam a obra, não fazendo-a, não se dedicando-a, e não reconhecem uma liderança levantada por Deus. É por isso que existem pessoas que são pastores de si mesmos. Eles não reconhecem a liderança que Deus levantou para pastoreá-los, ok? Esses não podem influenciar e nem ter voz entre os irmãos. Então você tem que entender que no meio do povo de Deus existem aqueles que são de fato de Deus, mas existem aqueles que são filhos de Belial. Aí você fala, aqui tem, irmão, se a Bíblia diz, vai contrariar o que a Bíblia diz? Aqui em nosso meio, escute o que eu estou falando de forma geral, no nosso meio, aqui existem a maioria que são filhos de Deus, servos do Senhor, que são efetivos na obra, que produz frutos dignos de arrependimento. Mas tem uma minoria, e eu conheço, tem uma minoria aqui, que é improdutivo, que não produz, que não participa, e ainda consegue falar mal do que nem está fazendo. Não faz, não produz, ainda se levanta contra quem levantou, contra quem Deus levantou, e no coração dessas pessoas está o desprezo. Agora veja, vocês ficaram tão quietos agora. Agora veja só isso aqui, oh meu Deus. A maioria é tocada, essa palavra tocada no hebraico é forte, é nagá, que significa ferida, golpeada. Então veja, esse povo que era a maioria, que foi tocada por Deus, ou seja, Deus feriu o coração deles, Deus golpeou o coração deles. É mais ou menos assim, Deus derrubou toda a soberba, todo o egoísmo. E aí, essa ferida que Deus fez no coração deles, o que significa isso? É onde a paixão pelas almas e o zelo na obra de Deus são ativados. Quando Deus toca em meu coração, quando Deus toca em seu coração, acende-se uma paixão por ver salvação de almas, e o zelo da casa de Deus devora, consome essa pessoa. Essa pessoa passa a ser uma pessoa totalmente zelosa por Deus e pela obra de Deus de uma maneira tremenda. É como disse Jesus, diz o Salmo, o zelo da tua casa me devorou. Ou seja, esse zelo, cuidado de fazer a obra me consome a minha vida, consome os meus dias. Que coisa fantástica. Agora entenda uma coisa, os filhos de Belial não foram para a batalha, não fizeram a obra, mas Deus deu vitória sem eles. Escute, existem pessoas, escute o que eu vou falar, tem pessoas que, olha, ele não congrega como deveria congregar, ele não contribui com dízimo, com oferta e nem ajuda ninguém. Esta pessoa não evangeliza ninguém. O que é essa pessoa? Fala para mim. Filho de Belial. É simplesmente um filho de Belial. A única coisa que ele está aqui é a carcaça do corpo presente. Mas ele vive pelos cantos, desprezando no coração quem está fazendo a obra. E aí ele despreza no coração e ele pega e diz, eu rejeito essa liderança. Não é que ele rejeita a liderança, ele rejeita o evangelho que está sendo pregado. Porque confronta com a vida de Belial que ele vive. Aleluia, glória a Deus. Agora, a maioria que são os fiéis, diga glória a Deus agora aí, você faz parte da maioria ou não? A maioria que são os crentes efetivos que participam, onde você vai ter a mão dele lá, ok? Ele é efetivo na obra, ele é membro do corpo de Cristo. Então, esta maioria não pode ser influenciada por essa minoria improdutiva. Porque nós somos tentados, ao ver o desleixo de alguns, vou entrar nesse mesmo barco aqui. Então,
A minoria não pode exercer influência. Só que a maioria tem que constranger os filhos de Belial, para que eles se tornem filhos autênticos e verdadeiros de Deus. Então, quando você vê alguém difamando, alguém falando mal, quando você vê alguém distorcendo fatos e verdades, se faz de surdo contra essa pessoa. Porque sabe o que nós fazemos com aqueles que relutam e não querem obedecer? É isso que a gente se faz de surdo, só coloca na mão do Senhor. Ele está nas tuas mãos agora. Ele está nas tuas mãos. E aí existem pessoas que acham que por eles não se posicionar, a obra de Deus vai perecer. Não vai. Olha só, só vou fazer a leitura, hein? 1 Samuel 11, do 12 ao 15. Escute, os filhos de Belial não foram para a batalha, não fizeram obra, mas Deus deu vitória sem eles. Repito, entre o povo que fazia a obra, havia renovo e alegria. Então, entre os filhos de Belial, agora imagine quando a maioria voltou daquela peleja, porque eles foram para uma peleja com Saul. É o representando hoje, fazer a obra de Deus. Agora imagine aqueles filhos de Belial que não fizeram nada, que não evangelizaram ninguém, que não dizimou, que não ou intercedeu. Imagine essas pessoas. Como que eles ficaram vendo a obra de Deus sendo feita? A obra de Deus sendo construída. Eles disseram, a gente aqui improdutivo, sem fazer nada, mas mesmo assim a obra foi feita. Mostrando que Deus não conta com quem é improdutivo. Deus sempre vai contar com a sua maioria, que está na brecha fazendo a sua obra. Veja você comigo, olha o que há na vida daqueles da maioria que está aí encorajado fazendo a obra. Olha o que acontece. Então disse o povo a Saul, quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Aí sempre levanta aqueles, que agora falar, aqueles improdutivos que só vivem falando pelos cantos aí, vamos pegar isso pela orelha agora. Aí olha o que eles falaram, dai cá aqueles homens e os mataremos. Vamos colocar logo para fora essas coisas. Aí olha o que Saul fez. 13, adiante, querido. Porém Saul disse, hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Lembra os filhos de Belial? Ele vai nos livrar? Deus livrou Israel. Deus livrou Israel. Ele estava dizendo, eles vão ter vitória, eles vão crescer, a obra vai acontecer. A resposta para eles é essa, a obra sendo feita. 14. Olha o que acontece. Olha o que acontece com quem está envolvido na obra. E disse Samuel ao povo, vinde, vamos nós a Gilgal e renovemos ali o reino. No meio do povo que faz a obra, há sempre renovação. Deus, enquanto nós vamos fazendo a obra, Deus vai nos renovando. Enquanto nós vamos guerreando as guerras do Senhor, há um renovo de Deus sobre a sua vida. Enquanto uns falam mal, outros são renovados. Enquanto uns são encostados e não produzem nada, outros produzem e são renovados para produzir mais. Olha o 15. E todo o povo partiu para Gilgal e levantaram ali rei a Saul perante o Senhor em Gilgal e oferecendo ali ofertas pacíficas perante o Senhor, e Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Quem faz a obra, quem é efetivo na obra, pode esperar pelo menos duas coisas: o que? Renovo e alegria do céu para a tua vida, porque todo aquele que está engajado, envolvido, comprometido na obra de Deus, Deus vai renovando os seus ânimos, Deus vai renovando as suas forças e vai alegrando o seu coração. Você faz parte da maioria, querido. Vamos lá, voltando, versículo 14. Eita Deus. Então a maioria dos irmãos, vamos lá, dos irmãos, aqui você sabe adelphos, que significa filhos do mesmo Pai celestial. Irmãos, aqui enfatiza a comunhão e o vínculo espiritual. Nós temos em comum, servimos o mesmo Deus, temos a mesma fé, ok? Nós temos em comum, então por isso que a gente pode ter comunhão, porque o sangue de Jesus nos limpa. É só por isso que a gente pode ter comunhão uns com os outros. Aí o que acontece? Nós temos essa comunhão e um vínculo espiritual. Oh, louvado seja Deus! Há um vínculo espiritual entre nós estamos vinculados em Cristo, tá certo?
Os irmãos, escute, os irmãos, a verdadeira família de Jesus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso diz Mateus 12,50. Vamos lá, 12,50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, disse Jesus, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e minha mãe. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está se colocando aqui como o irmão mais velho, tá certo? Está escrito em Hebreus, que eu estou falando para vocês. Hebreus 2:11 ali em diante. Por quê? No sentido de que ele não é o filho do pai, ele na condição humana, então ele é o filho perfeito, e ele é o nosso irmão mais velho nesse sentido. Que agora nós temos que seguir esse exemplo do nosso irmão mais velho, que é Cristo, nesse sentido, tá certo? Porque, agora veja, Jesus está dizendo, você quer saber quem faz parte da família de Deus? Você quer saber quem são os meus irmãos? É quem faz a vontade. Quem faz a vontade do meu Pai, esse pertence à família. Ok? Então veja, Jesus não está dizendo, não é quem vem para o templo que faz parte da família, é quem faz a vontade. Ok? Então o que nos une, o que nos separa? Se eu faço a vontade de Deus, você faz a vontade de Deus, isso nos une. Se você faz a vontade, vou até colocar nesse ponto aí, né, para você não ficar constrangido. Mas se você faz a vontade do Pai e eu não, isso nos separa. Porque o que nos une, o que nos põe em comunhão, é fazer a vontade. Veja só isso aqui, que coisa maravilhosa. Deus quer que vivamos para agradá-lo, louvado seja o seu nome. E o que é agradar a Deus? Guardar os seus mandamentos e realizar a sua obra. Os filhos de Deus vivem para satisfazê-lo. Então, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado, ser o prazer de Deus, agradar a Deus. É quando Deus olha para mim e para você e diz, eu me satisfaço em você. Você é a minha alegria, você é o meu prazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus nos dará essa graça de viver uma vida na sua perfeita vontade, de tal maneira que Deus olhará para mim, Deus olhará para você, Deus olhará para toda esta igreja e vai dizer, eu me agrado de vocês, eu tenho prazer em vocês. Já pensou sermos um povo que Deus se agrada, irmão? É forte ou não é isso, hein? Oh, meu Deus do céu, deu até vontade de chorar agora. Aleluia, Deus olhar para mim, olhar para você. Nós, pessoas tão frágeis, fracas, mas Deus olhando a gente, andando pela fé em Jesus, caminhando como Jesus, e Deus olhando para a gente, dizendo, eu me agrado de você. Eu tenho um prazer na sua pessoa. Então vamos lá. E a maioria dos irmãos tomando ânimo no Senhor. Essa é a melhor colocação. Verso 14 aí, voltando. Senhor aqui no grego é kyrios, que significa, de forma bem simplificada, dono, proprietário, alguém que tem um controle da pessoa. Por que ele é o nosso dono? Porque ele nos comprou com sangue. Eu não me pertenço a mim mesmo, eu tenho um dono. Você também tem dono. Quem é o seu dono? Jesus. Sendo ele o dono da minha vida, é ele que controla a minha vida. O controle da minha vida e da sua está na mão do seu dono. A vida da igreja está fundamentada no seu dono, aquele que tem o controle da sua vida. A confiança dos irmãos é fundamentada e fortalecida na pessoa e obra de Jesus Cristo, aquele que começou a boa obra. Porque aqui, no grego, está no perfeito, e significa o quê? Essa confiança que eles estão tendo, esse ânimo, como aqui foi traduzido, no Senhor, é uma obra que começou no início da conversão e permanecia até aqueles dias. Porque a partir de qual momento que eu passo a confiar em Deus? Quando eu entrego a minha vida para Ele. Então aqui, Paulo está dizendo que a maioria dos irmãos, veja, tomando ânimo no Senhor. Então, qual é a base do nosso ânimo, da nossa confiança? O Senhor. E por que nós estamos confiantes, estamos animados? Assim, porque é a união espiritual com Cristo que encoraja e capacita esses irmãos. Por que agora esses irmãos estão ousados, fazendo a obra, pregando o evangelho diante de perseguição, prisão de Paulo? Eles estão tomando mais ânimo com isso, porque a confiança deles está no Senhor.
Eles estão fundamentados em Cristo, nessa união espiritual com o Senhor. Escute, 1 Crônicas 28, 20, olha que texto forte esse. Vou ler e explico. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te, quer tornar-se forte, e tem bom ânimo, e faz a obra. Não tenha medo, nem fique apavorado, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará. Até quando? Até que acabes toda a obra do serviço da casa de Deus. Enquanto você não terminar essa obra, Deus não vai te deixar. Escute, alicerçados em Cristo, nós temos força, firmeza e bravura, aleluia. É como alguém que faz da sua face sisuda, endurece o coração para as provações, como querendo dizer: você não vai me derrubar não. Esse é o sentido aqui do texto, tá certo? Agora escute, a presença do Senhor, ela dissipa todo medo. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Só pelo simples fato de o Senhor estar comigo. Aleluia! E Jesus não disse: vai por todo mundo, faça discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todos os mandamentos que tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Para você que faz a obra, é uma promessa: Jesus está com você. Para você que é um crente efetivo no reino e na obra, há uma promessa na tua vida: Jesus está com você. Oh, meu Deus do céu. E aqui veja, olha só que coisa linda, porque o Senhor é contigo. Aqui quando ele fala não te deixará nem te desamparará, significa Ele não se distancia de você e nem te deixa cair e nem afundar. Aleluia! Pois o Senhor nos levantou para concluir toda a obra e serviço na casa do Senhor. Você não terminará a sua chamada, o seu ministério aqui na terra, como que dizendo: eu naufraguei na fé, deixei a obra inacabada e perdi a salvação. Você vai acabar assim: combati o bom combate, acabei, completei a minha obra, completei a carreira e guardei a minha fé. Diga com a mão direita levantada e diga bem forte: a obra será concluída. Você vai evangelizar quem tem que ser evangelizado. Você vai ganhar para Jesus quem tem que ser ganhado. Vai ganhar tua família, vai ganhar os teus parentes, vai ganhar essas pessoas do teu... Oh, meu Deus do céu! Vai ajudar quem tem que ajudar, vai estender a mão para quem tem que estender. A obra será concluída. Esta palavra é profética, e agora eu entrei no modo profético e vou liberar. A obra será concluída na tua casa, a obra será concluída no meio dos teus, a obra será concluída. Não tenha medo, ninguém vai ficar para trás, a obra não vai ficar pela metade. O Senhor... não sei. Canaijo assim para chore que nesergia. Obra concluída, obra acabada. Louvado seja o Senhor. Agora esses irmãos, voltando no versículo 14. Oh, glória a Deus. E muitos dos irmãos tomando ânimo no Senhor. Olha só que lindo. Essa palavra tomando ânimo, no grego é uma só aqui, que é peitho, que significa ganhar confiança, estar confiante, seguro, depender, no caso depender do Senhor, pôr a confiança no Senhor. Escute, a dependência e confiança em Cristo que se iniciou na salvação, no começo da boa obra, permanecia
e pelas circunstâncias e testemunho de Paulo, só aumentava na vida daquela maioria dos irmãos. Escute, os irmãos estavam confiantes, ousados no Senhor. Mas quando eles viram Paulo passando o que estava passando e pregando a palavra com toda a alegria, essa confiança dos irmãos fez o quê? Aumentou, cresceu. Os irmãos tomaram ali, por isso que traduziram, né, como tomar ânimo, mas no original seria confiança, segurança. Aqueles irmãos se sentiram mais confiantes, mais seguros em pregar a palavra, em fazer a obra, em ver o que Paulo estava passando. Meu Deus, que coisa, não? Isso aqui é sério agora, hein? Olha só. Ou seja, as adversidades vividas na confiança no Senhor Jesus são instrumentos de Deus para trazer firmeza e despertamento espiritual aos outros. Agora veja, Atos 14, do 19 ao 22. Isso aqui é muito forte. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, guarda essas cidades aí, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. Escute, olha o que fizeram com ele ali em Listra. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Irmão, olha a luta que ele está vivendo por pregar o evangelho. Tomou um apedrejamento que o povo olhou e parou de apedrejar, porque falou, já está morto, já fizeram uma obra. Olha a continuação agora do texto. Isso aqui é terrível. Mas, rodeando os discípulos, os irmãos, né? Levantou ele e entrou na cidade. Pegou ele todo arrebentado, quebrado ali das pedradas e levou ele e entrou na cidade. Olha só. Alguém poderia olhar e falar, depois de um apedrejamento desse aí, vai parar. Depois de um apedrejamento desse aí, vai pedir uma folguinha. Olha o que o texto diz. E no dia seguinte, irmão, foi apedrejado a ponto de as pessoas olharem e falar, isso aí está morto. Irmão, não esperou 2 dias, foi um dia só, irmão. Quando eu leio isso aqui, é por isso que eu falo, estou cansado. Eu não aguento ouvir isso. Quando eu leio essa palavra, isso acaba na vida. Acaba. Eu estou falando no dia seguinte, meu amado. Irmão, como que você toma um apedrejamento a ponto de as pessoas te ver todo remendado, quebrado, lá sangrando, e olhar para você e falar, isso aí já foi. Agora ele chega no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe. Para quê? Agora para que ele saiu? Alguém pode dizer, foi para ir para outro hospital. Olha lá, 21, olha o que ele foi fazer. E tendo anunciado o evangelho. Mas acabou de sofrer por estar pregando o evangelho, tomou um apedrejamento a ponto de chegar quase pensar que ele estava morto, mas no outro dia continuou pregando o evangelho. Naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra. Listra onde? Onde ele acabou de ser apedrejado. Voltaram para onde? Para Icônio e Antioquia, onde eles foram perseguidos e sofreram um levante, um motim contra eles, maltrataram eles. Irmão, que negócio que é esse? Aí veja só, quando os irmãos veem o Paulo, que acabou de ser apedrejado, acabou de ser maltratado, acabou de ser insultado, quando os irmãos olham aquele homem, olha o que acontece. 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. Como se alguém olhasse para Paulo, olha, coitadinho do Paulo, está sofrendo. Pensa que bravura que é. É isso que eu desejo na minha vida. É isso que eu desejo na minha vida. Irmão, porque fala a verdade, se a gente vê alguém num estado desse, que a gente vai sentir dó, vai ficar condoendo, é como se ele dissesse, não olha para mim com dó não, viu? Não pensa que eu sou dodóizinho, que eu estou... Irmão, o camarada se levantou, saiu para ganhar mais alma e ainda confirmar o ânimo dos irmãos ainda. Agora, confirmar o ânimo aqui, escute, é episterizo no grego, que significa tornar mais forte, fortalecer, firmar ainda mais. Como que Paulo está dizendo, essas lutas aí é coisa da caminhada, isso acontece mesmo, a gente está nas batalhas, mas não se aveste não. Toma ânimo, se fortaleça no Senhor, toma postura de crente, permanece firme. Ele encorajou ainda os irmãos,
Então veja, depois de levantes, perseguições e até apedrejamento, Paulo volta nessas mesmas cidades, continua pregando o evangelho, fortalece e encoraja os irmãos do Senhor. Oh, meu Deus do céu, que Deus possa nos dar uma confiança tão forte assim no Senhor, que a gente possa ser um povo assim determinado, em saber que o propósito de Deus na nossa vida é sempre maior. Diga, maior do que? Maior do que a dor e o sofrimento que você passa. Maior que as lutas que você vive. Diga, o propósito de Deus é maior. Enquanto você está falando isso, uma unção está caindo sobre a tua cabeça aí agora. Você que tem sido de alguma maneira atingido, afetado com as pedradas, com as lutas da vida, isso não vai te parar, isso não vai te silenciar, isso não vai te deter. Na verdade, alguém vai olhar para você e vai tomar coragem. Aleluia. E muitos dos irmãos tomando ânimo no Senhor com as minhas... Olha com o que eles estão tomando ânimo? Com as prisões. Prisões aqui, você sabe, é desmós, amarra, corrente, aprisionamento. Então, as lutas do apóstolo serviram como testemunho do poder de Deus trabalhando em sua vida. Por que aquele homem avançava? Por que aquele homem era imbatível, inabalável? É um testemunho da graça e do poder de Deus na vida dele. Os irmãos estão dizendo, ele só pode ser assim desse jeito, não é ele não. Olha o poder de Deus na vida desse homem. Que testemunho, hein? Aleluia. Mesmo diante das lutas e da prisão, Paulo é instrumento de Deus para avançar no evangelho, encorajar os irmãos. Sabe o que é isso? Ô irmão, veja só. O evangelho está avançando. As pessoas da guarda ali pretoriana, ou da guarda do palácio, o pessoal da elite, os funcionários ali, os familiares dos funcionários, ali foi se esticando. Estão sendo alcançados. Além disso, os irmãos, veja, para o lado de fora, mas para o lado de dentro. E os irmãos estão sendo encorajados. Paulo está dando fruto duplamente, porque é fruto do lado de dentro, entre os irmãos, e do lado de fora. É assim que tu vai dar fruto. No meio da tua família e dos de fora também. Tu crê nisso aí? Vou melhorar aqui, veja só, olha o que é ser um ramo duplamente frutífero. Gênesis 49, 22, veja isso com os seus próprios olhos. José é um ramo frutífero, e como? Ramo frutífero junto à fonte, não é as fontes, é a única fonte. Aleluia, olha lá, seus ramos correm sobre o muro. Ah, vocês não pegaram, vamos lá. O crente conectado junto à fonte da vida, que é Cristo, frutifica em dobro, e nada e nem ninguém pode ser obstáculo para a sua vida produtiva em Deus. Se levantarem muros, os frutos vão além dos muros. Pastor, não entendi, vai entender agora. Venderam José, caluniaram José, molharam a túnica e disseram está morto. Foi parar na casa de Potifar, a mulher caluniou, botou ele na cadeia. E aí o que aconteceu? Paralisaram ele, bloquearam ele, enterraram os sonhos dele, paralisaram a obra de Deus na vida dele. Não, porque os frutos subiram. Eu vou dar 30 segundos para você começar a adorar a presença de Deus. Ninguém vai paralisar a obra de Deus na sua vida. Ninguém vai te impedir de você dar fruto. Os frutos são maiores. O que Jacó está dizendo? Levantaram uma barreira tremenda.
mas a sua vida é tão frutífera. Mas por que é frutífera? Porque está ligado na onde? Na fonte. E aí as lutas vão batendo e afligindo, mas por que ele não fica sofrendo calor? Por quê? Porque ele está grudado na fonte, está recebendo força da fonte, vitalidade da fonte, e aí ele permanece firme, com vida e dando fruto, aí eles levantam obstáculo, aí eles dificultam o nosso trabalho, aí eles colocam barreira na nossa frente, mas o que Deus faz? Deus faz você ir além, Deus faz você ultrapassar tudo isso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Traição não vai te bloquear, aleluia, calúnia não vai lhe parar, esquecimento dos homens lá no calabouço não vai lhe parar, porque o que Deus tem com você é maior, a obra de Deus na tua vida é maior, você carrega em você o fruto de Deus, o fruto do Senhor, e esse fruto, aleluia, ele tem que vir para fora, ele tem que crescer, ele tem que se aflorar. Oh meu Deus, aleluia, glória a Deus. Você já viu, irmão, aquelas ramos, aquelas árvores, começa a crescer e de repente eu já vi quebrando concreto, rocha, rebenta no meio, aleluia. Você não sabe a força da semente que Deus semeou no teu coração. Ela vachande candarabagacia, ureba sheikenância. Você e eu também temos enfrentado muitas situações que querem colocar obstáculos, barreiras, para que o evangelho não seja pregado, para que nós não vivamos e testificamos do poder de Deus, da glória de Deus. Mas esta palavra cabe bem ao nosso coração e à nossa vida, e ela é profética. Você está ligado na fonte, você está conectado na fonte, e nenhum obstáculo vai te impedir de frutificar. Vai te frutificar dentro, mas vai frutificar fora. Vai ver o fruto dentro da sua casa, mas ver também pelo lado de fora. Aleluia. Não foi assim? José cuidou da família dele, fruto do lado de dentro, mas também alcançou o Egito e toda a terra, porque essa é a mensagem do evangelho: de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Por isso, eu tenho comigo, pastores, uma coisa: eu não me apego a coisas que os homens, porque tem coisas que os homens podem manusear, tem coisas que eles podem nos bloquear, minar, tem coisas que eles falam: isso aqui você não vai poder mexer nem usar, ok, mas tem uma coisa que ninguém pode bloquear: você de frutificar. Não existe quem pode bloquear você de dar testemunho do Deus que você serve. Não tem. Agora, para com essa conversa: me bloqueou, me parou, me cortou. Para com essa conversa fiada. Você está ligado na fonte. Fecharam uma porta para você, Deus vai abrir 7 na tua vida. Vocês estão aqui? Aleluia! Eba shana kanara vassúria. Vamos lá, a parte B e a parte menor agora, no versículo 14. Meu Deus. E a maioria dos irmãos, tomando ânimo no Senhor, com as minhas prisões. Meu Deus do céu, esse Paulo é terrível. Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, sem medo. Vamos lá. Primeiro ponto: ousam é perissoteros no grego, que significa mais abundantemente, mais determinantemente, de modo extraordinário, fora do comum. Por isso que esse é o tema da mensagem: ousadia extraordinária. Aleluia, aleluia.
E que mais ainda significa? Mais fervoroso. Então os irmãos estão falando da palavra de Deus, mais abundante, mais determinantemente, de forma extraordinária, fora do comum, de forma mais fervorosa ainda. Alguém olhava e falava, agora o fogo vai baixar, agora ele vai perder o ritmo, agora ele não vai esboçar aquela alegria que ele esboça, agora nem uns mistérios ele não entra mais. Ah, é? Ah, é? Veja, é o texto que diz, vejam que impressionante, as adversidades, em vez de intimidar ou desanimar, incitaram maior fervor e coragem. Agora isso aqui bate forte, mas pega essa sentença. O evangelho de Cristo não produz varas secas, nem manteigas derretidas, mas uma igreja determinada, fora do comum, fervorosa e ousada. Eu vou repetir isso aqui. O evangelho de Cristo não produz varas secas, pessoas que não produzem nada, que não fazem nada, nem manteigas derretidas, qualquer coisinha olha para trás, desiste. Mas o evangelho de Cristo produz uma igreja determinada, uma igreja que tem ousadia fora do normal, fora do comum, uma igreja que pega fogo, é fervorosa e cheia de ousadia na presença de Deus. Quer ver só? Atos 4, 29, 31. Essa é a minha oração de 20 anos. Há 20 anos que eu faço essa oração. Há 20 anos. Desde que Deus me revelou isso, há 20 anos, eu oro em cima desse texto, e esse é um dos textos da minha vida. Esse é um dos textos da minha vida. Já passo para vocês isso. É uma chave na minha vida. Agora estão pregando a palavra, levante, perseguição. O Sinério juntou e falou, agora vocês têm que parar, porque se vocês não pararem de falar no nome de Jesus, pregar o evangelho, nós vamos bater em vocês vão ser presos, passar a espada nos seis. Agora, olha o que esses irmãos fazem diante das ameaças dessa. Irmãos, são jurados de morte, de prisão, de tanta coisa ruim, irmão. Olha só o que eles fazem. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. É mais ou menos assim, sabe o que eles estão falando contra nós? Cuida disso aí para a gente. Trata desse negócio aí, vê o que o Senhor faz aí. E concede aos teus servos que falem, não é com metade, mas com toda a ousadia, a tua palavra. Não é que nem um gatinho miando, não. Agora a gente quer que nem um leão, gritando o evangelho. Irmãos, 30. Enquanto, não só isso, olha as ameaças que eles estão fazendo, dá toda a ousadia, e faz mais uma coisinha, estende a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios. Deixa eu traduzir para você que você não está entendendo. Cura os cegos, dá visão aos cegos, faz o surdo ouvir, o mudo falar, faz o paralítico andar, Senhor. Meu Deus, faz o leproso ser limpo. Sabe o que mais? Faz sinais, demônios venham cair, batismo com o Espírito Santo venha acontecer, e prodígio, Senhor, que pessoas venham nascer de novo, que vidas venham ser transformadas, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha o que Deus faz, tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha aí a resposta da oração, e anunciavam com toda a ousadia a palavra de Deus. Você não percebeu até agora que as lutas que você tem enfrentado têm sido para você silenciar, para você calar, para você não mais viver e pregar o evangelho, não mais falar de Jesus? Tudo que você tem vivido, as lutas, problemas de dentro, de fora, que eu digo de dentro, às vezes problemas pessoais, problemas familiares, financeiros, de fora, levantes, perseguições, todas essas coisas estão vindo para quê? Para te calar, para que você diga, não vale a pena continuar nisso aqui não, mas você está determinado. Oh, glória a Deus. Você está determinado. Você nesse ponto, você é teimoso. Daqui ninguém me tira, daqui eu não saio. Porque a presença de Jesus é o meu lugar. Oita! Aleluia. Estão falando, estão lutando contra a tua vida,
mas a resposta está aí. Olha o que Deus está dizendo. Em vez desses irmãos ficarem com medo, em vez de falar, ai Deus, não estou dando, não está suportando, não está dando certo, ai está difícil. O que esses irmãos faziam? Deus, olha para isso que estão fazendo, olha para esse levante, olha para esse problema, olha para essa dificuldade, e tem uma coisa, opera mais agora, cura mais agora, derrama mais poder, derrama mais unção, derrama mais maravilha, Senhor. Qual vai ser a resposta de Deus para a tua oração? Vai te encher, vai te encher. E encher aqui, escute, meu Deus do céu. Então eles não fugiam das lutas, pediam para Deus agir no meio daquela situação e operar muito mais deles, opera mais em nós e também através de nós. Essa ousadia vem da onde? Da onde que essa ousadia vem? De você não recuar. Da onde que essa ousadia vem? De você não paralisar, de você não silenciar, de você não parar. Da onde vem essa ousadia? Ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. E a palavra cheio no grego é pletho, que significa estar completamente mergulhado, encharcado. Já falei isso aqui, sabe o que é encharcado? Como você pegar um pano e você for tentar enxugar uma água, você pega um pano aí de chão e você vai lá passando, aí chega uma hora que aquele pano está tão encharcado de água, que não entra mais, só sai, não cabe mais nos tecidos, não cabe mais, por quê? Porque ele foi mergulhado, porque ele está encharcado, e é assim que você vai sair desse culto dessa noite. O bai que o proboso que me entrevasso calebai o xerque lo sopia. O Espírito Santo vai te pegar. O Espírito Santo vai te envolver. O Espírito Santo vai encharcar. Não vai sobrar espaço para tentação. Não vai sobrar espaço para desânimo. Não vai sobrar espaço para covardia. Não vai sobrar espaço. Ele vai lhe dominar. Oh meu Deus, vamos lá. Então esses irmãos, voltando ao 14, oh glória a Deus. Então muitos dos irmãos, tomando ânimo no Senhor, com as minhas prisões, ousam falar a palavra. Isso aqui é interessante. Por que aqui ele não usa o verbo pregar, né? Querigma. Em vez disso ele usa o verbo aqui laléu, que significa falar, no caso mesmo. E aqui está no infinitivo presente, que significa estar falando ou estar proclamando. Por meio de conversas e pregações, a palavra de Deus está sendo compartilhada. É isso que ele está querendo dizer. Os irmãos, confiando no Senhor, agora vendo o que Paulo estava passando, os irmãos aumentam o ânimo, aumenta a coragem deles, ok? Eles ficam... E começam, por quê? Porque aqui que Paulo usa essa palavra falar, conversar, e que também significa proclamar. Porque naquela época, se pegassem, os soldados lá pegassem eles falando desse evangelho, era complicado. Eles iam sofrer perseguição. Então o que eles estão querendo dizer? Nas nossas conversas, Jesus vai estar no meio. Sabe aquela rodinha de trabalho lá? Jesus vai estar nesse negócio aí. Sabe na hora do intervalo da escola? Jesus vai estar lá nessas conversas. É isso aí. Essa ousadia que nós precisamos. Essa ousadia que Deus quer nos dar. Amém? Agora veja isso aqui, que coisa importante. Meu Deus do céu. Oh Jesus. Em 2 Timóteo 4, 1 e 2, diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E ele está falando através de quem? Do Espírito Santo. Então ele está dizendo, eu chamo o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui nessa história aqui. Para quê? Verso 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Olha que Paulo está dizendo, eu estou chamando o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui, como testemunha de uma coisa, pregue a palavra. Essa palavra que Paulo usa aqui, conjuro-te, irmão, está no imperativo aqui. E essa palavra, escute só, é uma ordem, né? E Paulo, quando ele fala conjuro-te aqui, no caso, significa convocar para testemunhar, exortar solenemente, que denota importância e seriedade. Irmão, pregar a palavra, o evangelho é tão sério e importante que Paulo chama a Deus por testemunha e diz a Timóteo para pregar.
E quando pregar como? Ele está dizendo, ó, em tempo e fora de tempo. Quando é tempo? Quando a pessoa abre o coração. Abrir o coração é tempo, vai lá e prega. Só que Paulo está dizendo, se ele abrir o coração, faz o quê? Prega. E se ele fechar o coração? Prega do mesmo jeito. Prega. Mas ele não está com má vontade. Prega. Prega para ele. E Paulo aqui, isso aqui é um mandamento, irmão. Isso aqui é um mandamento de Deus, para mim e para a sua vida. Então, ainda que as pessoas estejam ou não receptivas, o mandamento é esse. Pregue. O quê? A palavra. Oh, meu Deus. Isso é violento. Isso não, é um chamado muito forte, uma ordem muito forte de Deus. Então, quando você vê alguém aí do teu convívio diário, você sempre vai lembrar dessa palavra. Há um testemunho bíblico que chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está diante dele, diante de Deus, diante do Senhor. E qual é aqui a exortação? Pregue a palavra. Pastor, mas você não sabe. Aquele meu marido é um coração duro. Pregue a palavra. Aquela mulher, pastor, uma rixosa, violenta. Pregue a palavra. Pastor, mas aquele meus filhos é só o sangue do cordeiro, rebelde até o tutano. Pregue a palavra. Pastor, meus pais não dão ouvido. Pregue a palavra. Aleluia. Estão zombando de mim na escola por eu ser crente. A palavra. Lá no serviço fazem chacota de mim. Pregue a palavra. Hoje você vai dormir com esse barulho na cabeça. Pregue. Todos juntos, de mãos levantadas, as duas bem alto, mais alto que você puder, e diga bem forte: o mandamento é este. Pregues a palavra. Aleluia! Ok? Tem momento que tem momento, em circunstâncias, aí você tem que ter sabedoria para discernir isso. Tem momento que você não vai pregar com a boca, mas vai pregar com gestos, vai pregar com o seu modo de vida. Uma hora Jesus pega esse peixe aí. Pega ou não pega? Pega. E eu vou dizer que tem uns que já estão no anzol. Eu estou pelo Espírito falando. Pastor, o que significa no anzol? Você já viu alguém pescando? Quando está fisgado, aí ele pega e vai dando corda. Aí ele vem com a força. Aí ele vai cansando, até cansar ele. Vai deixando, Deus vai dar uma canseira nele. Deus vai colocar ele numas águas aí, que ele vai, mas está no anzol de. Deus está me usando aqui, fica tranquilo. Ele vai se quebrar um pouquinho, mas não vai se perder. Porque está no anzol de Deus, está no anzol de Deus. Deus vai pegar para salvá-lo. Vamos lá? Esses irmãos, eles, veja, ousam falar a palavra mais confiadamente. Mais confiadamente é tolmao, que significa tomar coragem para agir, ousar, atrever-se a, arriscar. Olha só, que coisa, não? Aqui é o que a Bíblia está dizendo: ser tão ousado a ponto de desafiar eventuais perigo ou oposição. Suportar aquilo que é temível ou até mesmo difícil. Porque eu estou dizendo, naquela época, o Império Romano perseguia, mandava prender, mandava matar. Mas veja o que a Bíblia está dizendo. Você vai se intimidar com isso? Você vai deixar de ser crente por causa disso? É claro que hoje o contexto que nós vivemos é totalmente diferente do contexto que Paulo vivia, pelo menos no Brasil, tá? Estou falando no Brasil, porque em outros lugares continua do mesmo jeito. Mas Deus tem nos dado uma paz para pregar o Evangelho no Brasil. A gente precisa aproveitar mais a oportunidade, gente.
Agora escute isso aqui. Oh, meu Deus. É ser totalmente comprometido com Cristo e a sua obra, mesmo diante dos desafios. Olha que coisa tremenda. João 19, 38, falando, aqui eu estou continuando falando, essa mais confiadamente, ousadamente, poderia se traduzir também. Depois disso, José de Arimateia, era um senador, fazia parte do sinédrio, da cúpula ali de Israel, daqueles homens que rejeitaram a Jesus. E se você falasse que era de Cristo, eles te colocavam para fora, ok? Do sistema deles. Aí você perdia regalias, perdia um monte de coisa e era perseguido ainda, tá bom? Olha o que diz, esse José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo. Então, por causa do medo dos judeus, ele falou, eu sou crente, mas secreto. Vale isso, irmão? Não, eu sou crente, mas eu não vou falar que eu sou crente, não. Porque o crente que é crente não precisa nem dizer que é crente. Já está notório. Quando ele chega, as pessoas... Esse aí é. Aleluia. Porque o dia que a gente precisar falar que é crente, é porque o nosso testemunho precisa melhorar. Precisa... Olha, de uns anos, é porque está modificando muita coisa. Irmão, crente é diferente em tudo, no falar, no vestir, no comer, no beber, tudo, irmão. Antigamente você batia o olho e você já dizia, esse aí é. Um brilho bonito, olha. As faces bonitas aqui, ó. Aleluia. Ó, como diz nosso pastor, que lataria bonita. É. Coisa de crente. O crente, quando ele cai, sai da presença de Deus, a primeira coisa que ele perde é o brilho. Parece escama de jacaré, fica assim, ó. Feio. Feio. Mas escute. Agora veja o que aconteceu com esse José de Arimateia. Aleluia. 15:43 de Marcos. Veja só o que aconteceu com ele quando ele recebeu a ousadia. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que esperava o reino de Deus, e ousadamente, Tolmau, ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Por que está dizendo ousadamente? Sem medo, foi com coragem, porque ele falou, agora eu vou assumir minha vida cristã. Acabou de ser 007, acabou. Ele é crente, mas ninguém sabe, acabou. Acabou isso, aleluia. Escute, covardia, timidez espiritual, vida cristã secreta, são incompatíveis com o evangelho de Cristo. Não dá para viver uma vida, entende? Essa covardia, não, pare com isso, que essa timidez, pega a figa, meu irmão, pega o negócio com gosto, vai para cima, vai para frente. Quantos dos nossos filhos no meio da escola, da faculdade, e as lutas que eles enfrentam com essa geração, dessa ideologia que eles têm contrária a Deus, anticristo, seja firme, seja ousado. E quando eles querem te diminuir, saiba que não é eles que estão te diminuindo, só está revelando a pequenez deles. Ninguém pode ser diminuído por servir a Cristo, porque servir a Cristo é um privilégio, é uma honra. Se é verdade, adore a presença dele. Você se sente privilegiado por servir a Jesus? Escute isso. Aqui, essa ousadia é semelhante, aqui eu uso agora um exemplo, 2 Reis, capítulo 6 e 7. O que estava acontecendo ali? O mundo estava em crise, se digladiando. Daí surge a necessidade de sermos atrevidos como os 4 leprosos para anunciar que há pão da vida para os famintos. O que estava acontecendo ali? Deixa eu dar o contexto. O Ben-Hadad cercou Samaria e ninguém entrava, ninguém saía. Enquanto tem comida, o povo está lá, ok? Estão cercados pelas muralhas. Quando tem água, tem comida, eles vão vivendo. Mas chega uma hora que não tem mais o que fazer. Vai acabar o mantimento, vai acabar tudo. E aí o que aconteceu? A situação era tão terrível, a crise era tão terrível que eles cometeram canibalismo. Uma mãe teve a coragem de matar o seu filho e comer a carne do próprio filho. É o que estava, olha quão terrível estava, tá? E é literalmente, uma mãe, as 2 mães estavam assim, hoje eu mato o meu filho e a gente come ele, amanhã come o teu. Olha a extremidade da fome.
Irmão, como que uma mãe vai comer um filho, irmão? Cozinhar ele numa panela, irmão? Como que consegue pôr na boca? Fala para mim. Um matando o outro. O inimigo lá do lado de fora e só arrepiando. Falta de alimento. E agora o povo que estava lá dentro, as coisas estavam muito caras, porque foi acabando o alimento, aí a inflação, pum, lá em cima. E aí o que aconteceu? Tinha 4 leprosos. 4, ó. Os 4 cantos da terra, lembra alguma coisa? 4 leprosos, pessoas desprezadas. É por isso que Paulo disse, Deus pega as coisas que não são. E aí eles olharam e falaram assim, ó, se a gente ficar aqui, vai morrer de fome. Se a gente for lá, vamos lá, no meio do arraial do inimigo, vamos ver o que dá. Quando eles estão indo, foram atrevidos de ir até contra o inimigo, 4 leprosinhos, dá para fazer alguma coisa? 4 leprosinhos desfazendo o corpo, irmão? Porque a lepra vai carcomindo o corpo, os pedaços do corpo se desfazendo. Só que o texto diz que quando eles pisavam, Deus fazia o inimigo ouvir um barulho de um grande exército. Por quê? Porque você não luta sozinho, Deus luta por você. Amém? Você não está sozinho nessa peleja, o teu Deus é com você. Quando eles chegaram lá, cadê os inimigos? Deus já deu vitória. Tem coisa que você tem para resolver. Quando você for para resolver, já está resolvido. O Senhor foi na tua frente. O Senhor foi na tua frente. E aí o que acontece? Quando eles chegam lá, tomaram até um susto, irmão. Tinha tanto alimento. E eles começaram a comer. Eles falaram o quê? A gente não pode ficar calado. Tem um povo lá dentro sofrendo e morrendo. Vamos lá anunciar para eles que tem pão para matar a fome, tem água para matar a sede deles. E não é isso, disse Billy Graham. O que é o evangelho? É um mendigo falando para outro mendigo que é pão, achamos o pão da vida. Ou seja, nós somos a representação desses 4 leprosos, pregadores do evangelho. Nós somos fracos, não podemos, não somos, mas o Deus que é na nossa vida, o Deus que está conosco, vai nos usar. Esse mundo está se desfazendo, as pessoas estão se comendo, estão se perdendo. E a perdição aqui é eterna, estão indo para o inferno. Mas aqueles homens falaram, não podemos nos calar, hoje é dia de boa nova. A igreja do Senhor não pode se calar, nós não podemos nos calar. O Deus que nos alcançou com a salvação, agora a gente tem que apresentar o pão para eles. Alguns estão dizendo assim, estou comendo um pão que o diabo amassou. Isso é mentira, o diabo nunca amassou pão. Foi o pão da vida que venceu o inimigo. Aleluia. Ei, nós precisamos tomar posição, tomar ousadia, coragem e sair pelas ruas, pelos valados e dizer, tem pão para você, tem água para você. Beba da água da vida que é Cristo e seja saciado e jorre para a vida eterna. Coma deste pão. Vamos lá, encerramos agora. Parte final aí do versículo, vou ler todo. A maioria dos irmãos, tomando ânimo ou confiança no Senhor, com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aqui temor a phobos, que significa sem medo, destemidamente. A confiança no Senhor Jesus Cristo é a base para superar o medo. Repito, a confiança no Senhor Jesus Cristo é a base, é o fundamento para superar o medo. A maioria dos irmãos confiantes no Senhor foram encorajados com as prisões de Paulo, a falar a palavra de Deus ousadamente, sem terem medo de nada e de ninguém. Não tema nada e não tema ninguém, meu irmão. Jesus nos libertou para que servíssemos a Ele sem medo. Lucas 1,74 é a base. Está aqui, ó. De conceder-nos que, libertados ou libertos das mãos de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, sem medo. Você não precisa temer a nada e ninguém, porque você está livre.
A mão que opera em você não é a mão dos inimigos, não é a mão dos homens, não é a mão dos demônios. A mão que está sobre você é a poderosa mão de Deus, que você se humilha debaixo dela. Aqui, a palavra servíssemos aqui é a palavra latrel, que significa prestar serviço, adorar. Então Cristo nos resgatou das trevas para ganharmos almas, fazer a obra e levantar um altar de adoração ao seu nome por cada obra feita. Então, no nome de Jesus Cristo, de uma vez por todas, toma essa injeção de ânimo, toma essa graça de Deus, toma essa unção de Deus, receba aí coragem, receba segurança, confiança em Deus. Você já foi liberto, você não está preso, não está amarrado. Essas lutas não vão te paralisar, essas dificuldades não vão te amarrar, essas muralhas que se levantaram não serão obstáculo. Você está livre, você está livre, você está livre para servir, para adorar a Deus. Está livre. Cada obra que você fizer, Deus vai ser exaltado. Aleluia. Deus vai te usar para ganhar muitas almas. Vocês creem nisso de verdade, coração? Deus vai usar tuas redes sociais, Deus vai usar suas conversas, Deus vai usar tuas mãos, o trabalho que você presta. É chegado o tempo de ousadia nesta igreja, é chegado o tempo de ousadia. Ousadia, 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 ousadia. O medo, escute, o medo é terrível, irmãos. O medo fez Moisés fugir, Pedro afundar e negar Jesus, criou fantasma para os discípulos naquela embarcação e fez eles fecharem as portas para se esconderem dos judeus. E o medo apagou o fogo na vida de Timóteo. Olha que o medo, vou repetir, o medo faz as pessoas fugirem, faz afundar, faz negar o nome do Senhor, fica criando dificuldade, problema que nem existe, faz as pessoas se esconder, querer entrar no quarto fechado, não sair para nada, não fazer nada, entrar em depressão. O medo apaga o fogo na vida. Mas eu venho aqui com a palavra de Deus para você. Você não será vencido pelo medo. Por quê? Porque Isaías capítulo 12 versículo 2 está escrito o quê? O que está escrito aí? Isaías 12, 2, coloque aí, olha só: eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força. Diga com a mão direita levantada: o Senhor é a minha força, por isso não temerei. Adore a Deus por esta palavra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A palavra força é no hebraico, que significa força, coragem, vigor. Então todo medo de viver e pregar o evangelho é dissipado pela força. Deus te torna forte pela coragem. Deus está te dando toda a ousadia que você precisa e vigor. Deus está te dando energia, vitalidade espiritual. Tudo isso vem de Deus, em quem nós colocamos a nossa confiança. A sua vida está na mão de Deus, a sua casa está na mão de Deus. Ninguém pode colocar a mão em você se Deus não quiser, porque você está guardada. Mas diga com voz de vencedora e diga: Deus é a minha confiança, nada temerei. Ai, na chande cosi mi andara bagande rebagaia. Urabande coba xeri mi candere bacanto labra súpia. Enai que labra xande comanai. Deus está derramando força. É uma mistura de força com ousadia, com coragem, com confiança. Aleluia. 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 Quem é que não é tentado a passar medo? Fala a verdade. Às vezes a gente fala: estou perdido. Às vezes a gente olha para a situação que estamos passando e fala: meu Deus, agora vai desmoronar tudo. Aí o medo quer vir entrar. Aí você confia.
Aí você lembra que Ele te alcançou. Aí você lembra que Ele te salvou. Aí você lembra que Ele te fez a promessa. Aí você lembra que Ele falou: tu és escolhido para uma grande obra. E aí o que você faz? Se levanta com força, com coragem e faz o quê? Vive o Evangelho. Prega o Evangelho. A nossa vida cristã genuína manifesta em meio às adversidades. É um testemunho do poder e da graça de Deus que causa impacto positivo na vida dos irmãos e aumenta a confiança e ousadia deles em Cristo. Você sabia que você é uma inspiração para alguém? Tem um louvor que diz da Ludmila Feber: se você não desistir, é para mim inspiração. Se você não desistir, é para mim inspiração. Eu estou de olho em você. Você é uma inspiração para mim. Eu estou falando diante do meu Deus. Eu olho para alguns aqui. A vida, a luta que tem vivido, eu falo: meu Deus, só dá vontade de chorar, olhar porque esse irmão está vivendo. Mas eu olho ele e vejo ele sempre de cabeça erguida. Eu vejo ele sempre esboçando a alegria do Senhor, a alegria da salvação. Aquilo vai me dando uma ousadia. Aquilo vai me dando uma coragem tremenda. Irmão, Deus está falando aqui, encerrando com esse estudo. Deus tem visto as coisas que você tem passado, mas saiba de uma coisa: Ele está no controle da sua vida. Aleluia. Permanece vivendo, manifestando o Evangelho, a confiança no Senhor. Você é inspiração para alguém. Você é inspiração para este jovem, para esse adolescente, para esse irmão, para essa irmã. Alguém está olhando para você, obreiro de Deus. Meu Deus. Alguém está olhando para você. Não perca esse brilho que Deus te deu. Não perca essa alegria que Deus te deu. Alguém está olhando para você, está se espelhando na sua bravura, na sua coragem. E isso está aumentando a confiança dele em Cristo Jesus. Você não pode nem pensar em temer, nem pensar e nem dar uma olhadinha, nem uma triscadinha para trás assim. Você está determinado. A palavra para nós é essa: o Evangelho continua avançando. Os frutos continuam aparecendo. Tem vitória para o lado de dentro e vitória pelo lado de fora.